Olá, pessoas e pessoa. Hoje a pergunta na qual eu quero fazer uma reflexão é: o que é lugar de fala? Lugar de fala é um conceito complexo e, por ser um conceito complexo, às vezes a gente tenta simplificá-lo para explicar para pessoas que não estão tão interessadas em trabalhar em cima do conceito, e isso às vezes gera consequências desastrosas, vamos dizer assim, né? Então, o que as pessoas geralmente entendem por lugar de fala é que você, por fazer parte de um grupo, seja ele qual for, de uma classe, tanto no sentido social como matemático, vamos colocar, é, você só poderia falar de um objeto se você te pertencesse à classe desse objeto. Se você pertencesse à classe que definidora desse objeto. Então, por exemplo, seria a ideia de que, por exemplo, para falar de europeu, só é europeu. E se um cientista, um pesquisador americano for falar de europeu, ele pode até falar, mas ele nunca vai ter o peso da palavra do europeu. O contrário também se aplica. Então, um, um europeu nunca poderia falar de um americano, né? Então, somente um verdadeiro americano poderia dizer e entender o que um americano diz, e ele é a pessoa que representa e que fala sobre o americano. E isso, claro, eu usei um exemplo meio tranquilo, mas geralmente a gente vai ver essa questão em questões mais é, que envolvem mais problemáticas sociais, estão em coisas que tangenciam problemáticas sociais, né? É, mas basicamente essa é a ideia, ou seja, eu estou dentro de um grupo, eu posso falar desse grupo, pessoas de fora não podem falar. Essa é a ideia que foi meio que propagada, mas é uma ideia que não tem nada a ver com lugar de fala e, na verdade, é muito nociva porque ela corta relações, né? Então, como é que eu vou me relacionar com uma outra classe? Como é que eu vou estudar, pesquisar, compreender se somente quem está ali dentro? E cria uma ideia de uma transcendência também, uma coisa meio metafísica, ou seja, há coisas dentro de um mundo social que só as pessoas daquele mundo social são capazes de entender, e as pessoas de fora são incapazes de ter qualquer tipo de conhecimento verdadeiro, é, ou com substância, vamos melhor colocar, né? Verdadeiro é uma questão complexa. Então, meio que torna a pesquisa uma coisa meio inútil, quando ela atravessa campos, e a própria fala, a própria conexão entre as pessoas é meio que cortada nesse sentido. E o lugar de fala não é isso, na verdade. Como todo conceito, o conceito de lugar de fala ele se aprimora, ele é debatido e tal. E o que eu vejo do lugar de fala é que o lugar de fala é uma constatação, uma percepção de que há uma realidade cortada. E eu vou tentar usar alguns exemplos para tentar explicar o que seria esse lugar de fala. É, o lugar de fala, vamos imaginar o seguinte: imaginemos que no interior do Paraná, no estado onde eu resido, é, tem uma senhorinha numa cidade do interior, bem pequenininha e tal, e ela geralmente é quem faz ali os remédios, enfim, para quando as pessoas não estão muito bem. E, e aí ela, enfim, e tem uma pesquisadora que está pesquisando remédios pro, sei lá, para o intestino, para tratar de diarreia, e por alguma razão ela acaba encontrando essa senhorinha, e dela, né, vai pesquisar ali sobre a senhora e tal, e ela fala: eu tenho aqui um remédio para quando as pessoas vêm com diarreia, que é assim, é tiro e queda, quase todo mundo se recupera. É, vamos supor que nesse caso ela tenha um protocolo lá, então meu protocolo é: eu faço esse chá com tal erva, são tantas folhas dessa erva, eu fervo, mas a água não pode começar a borbulhar, digamos, lá no protocolo dela. E aí eu dou esse chá para a pessoa, falo para ela, né, eu faço uma oração com ela, mando ela para casa, falo para ela dormir. Todo mundo fala que
passa na hora. Ou seja, a pessoa dorme, não tem que acordar para ir no banheiro, é super eficiente. Então essa pesquisadora, ela vai até lá e começa a fazer pesquisa, ver qual é a erva, o que é o princípio ativo e tal, e tal, e tal. E o que é esse lugar de fala? É que há nessa interação uma perda de potencialidade, ou seja, essa cientista ela pode descobrir absolutamente tudo sobre essa questão, sobre a erva, ela pode descobrir se a parte da oração tem eficiência ou não, ou se é somente a erva, se realmente o fato de ela, por exemplo, não deixar a água borbulhar, ou seja, teoricamente chegar ali aos 100 graus faz diferença, porque desnaturaria uma proteína importante, enfim. Ela detém um conhecimento que alcançou essa pessoa, ou seja, a nossa sociedade por escolha ou por eu não diria uma escolha no sentido que nós sentamos e deliberamos sobre isso, mas pelos caminhos que nós tomamos, a gente deu oportunidade para essa pesquisadora chegar até esse conhecimento. E pelos caminhos que nós tomamos também, como sociedade, nós não permitimos que esse conhecimento chegasse até essa pessoa. Então é muito provável que essa mulher que fazia esse tipo de cura, ela, claro, a gente tem N possibilidades, inclusive a possibilidade dela ter tido uma vida na qual ela teve várias oportunidades no meio acadêmico e não seguiu, mas muito mais provável é que ela nunca teve essa oportunidade, ou seja, isso foi cortado dela. Então, é nesse ponto que vem o lugar de fala, ou seja, essa pessoa ela não teve a oportunidade de falar porque foi cortado dela a oportunidade de adquirir um conhecimento que faria com que ela tivesse mais a falar. Então, quando a gente tem uma pesquisadora falando, ela meio que essa pesquisadora estará falando por ela. E isso não quer dizer que essa pesquisadora não possa descobrir absolutamente tudo sobre aquele sistema e não possa, inclusive, saber mais do que aquela mulher está falando. Mas aquela mulher não está falando menos porque ela é inferior, porque ela é ignorante, enfim. Ela está falando menos porque ela foi cortada, porque a potência da possibilidade de ela trazer esse conhecimento à luz não foi oportunizada a ela. Portanto, há um corte aí. Há um corte de possibilidades de que essa pessoa poderia trazer. Então, geralmente, como eu falei, num caso muito maravilhoso, nós teremos uma pessoa que vai até o ambiente, pesquisa e adquire tudo, o que pode acontecer em qualquer ambiente. Então, eu posso ser um brasileiro e posso ir lá pesquisar a vida na Noruega e eu posso absorver todo o conhecimento de lá, com pesquisas, conversando e tal. Mas, para um conjunto da pesquisa geral, seria muito importante se pessoas também dessas vivências também tivessem fala. E, novamente, isso não quer dizer que eu não poderia descobrir tudo. Só quer dizer que isso é muito pouco provável. Entende? Então, assim como você for estudar, por exemplo, aqui no Paraná é muito um grupo indígena muito forte, é os Caigangue. E eu posso estudar os Caigangue, uma pessoa pode estudar os Caigangues e pode descobrir absolutamente tudo sobre eles e entender todos os fenômenos, todas as formas. Elas não pode, mas é muito pouco provável. Né? Então, se eu abro essa oportunização, e não que eu estou abrindo no sentido de que eu estou dando isso, mas se nós como sociedade entendemos a importância dessas outras falas e de não cortar essas potencialidades, nós criamos um ambiente onde essas potencialidades se abrem. E isso é dar lugar à fala dessas pessoas. Então aqui é uma questão muito mais desse corte que nos impossibilita conhecer, do que necessariamente de um totem que nos diz quem fala e quem não fala. Entende? Então aqui não é dizer para essa mulher que é lá a pesquisadora que ela não pode falar porque ela não tem lugar de fala, porque não é o ambiente dela, porque ela não viveu esse tipo de pesquisa, ela nunca curou ninguém com aquela erva. Não é esse o ponto. O ponto é que aquela outra senhora, que era a pessoa que curava, nós temos que dar espaço para ela falar, não no sentido de pegue o microfone e fale, mas no sentido de se sinta nesse caminho do conhecimento, se sinta que o caminho esteja aberto para que você tenha todas essas potencialidades, para que você realmente chegue ao patamar, digamos assim, que você pode chegar dentro do seu conhecimento, que você pode dividir ele. É uma questão, inclusive, de linguagem. Vamos pensar novamente nessa senhora.
ela tem um conhecimento prático muito forte dessa cura, dos protocolos dela, de como ela chegou, de como ela fez, mas por causa de um corte, talvez ela não consiga explicar por que uma proteína desnatura e etc. Mas se ela tiver essa oportunidade de conhecer essa parte, a fala dela vai trazer muito mais substância. E novamente, não é uma questão que ela vai trazer mais substância no sentido que ela vai superar os outros, porque não é esse critério. É mais provável que ela supere sim, por causa das vivências dela, mas talvez ela não supere. Mas novamente, abre-se uma potencialidade, abre-se campos, entende? Abre-se a intelectualidade para mais uma pessoa que colabora com isso. Então, esse é o ponto do lugar de fala. O ponto do lugar de fala não é excluir pessoas ou mandar alguma pessoa se calar porque ela não está falando de um lugar, mas é abrir para que pessoas falem. E por que essa crítica vem muito nos movimentos de minorias? Porque geralmente nos movimentos que envolvem minorias, o que acontece é que há pessoas interessadíssimas em pesquisar esses sistemas e com o coração aberto. Não no sentido de uma investigação de um superior para um inferior. Não é, vou estudar esse grupo que é minoritário como se eu fosse o dono da verdade e eu quero lá estudá-los como se eles fossem uma miscelânea. Há muitas vezes uma vontade sincera de conhecer aquele grupo e de extrair conhecimento daquele grupo. Mas é importante que a gente não ande como sociedade só para isso, mas para que a gente ande para que essas pessoas desses grupos minoritários também possam falar. E com isso trazer uma linguagem mais aprimorada para falar dos fenômenos daquele sistema minoritário. Né? Então, a linguagem é uma coisa muito importante porque ela não é uma coisa estática, ela é uma coisa móvel e que se molda àquilo que nós valoramos. Portanto, quando a gente abre para que pessoas falem nesses grupos que não têm voz, nós estamos trabalhando uma mudança de perspectiva que envolve a linguagem. E que, novamente, cada um de nós tem potência para realizar algumas coisas. Então, nós estamos abrindo mais potência para que pessoas desses grupos não só trabalhem sobre eles mesmos, como muitas vezes a gente vê, mas que também trabalhem sobre outros fenômenos. Né? Então, novamente, no exemplo dessa moça, dessa mulher do interior que eu citei, o fato da gente abrir a possibilidade para que ela tenha um lugar de fala, para que ela divida o seu conhecimento, para que ela se misture a essa linguagem que nós temos, ela abre a possibilidade dessa pessoa gerar conhecimentos que transcendem o conhecimento que ela tinha. Porque justamente agora ela tem uma linguagem maior, uma linguagem mais aprimorada. É mais ou menos a ideia que nós temos da ciência. Né? Então, por que a gente estuda o básico na escola? Para que quando a gente vai falar alguma coisa mais... para que no futuro, se a gente for para esses caminhos, a gente possa falar coisas mais avançadas. Para que a gente possa colocar mais um degrau no conhecimento, para que a gente possa agregar algo. Mas para isso a gente teve esse acesso à linguagem, etc., que vai nos dar esse espaço de fala no futuro. Então, o corte do lugar de fala ele é anterior até mesmo a esse momento da fala. Ele vem já desde o momento em que a gente define estruturas sociais de quem vai chegar lá e quem não vai chegar. Portanto, quando a gente olha qualquer fenômeno que seja estudado, que é dominado por um grupo, e muitas vezes é um grupo que não envolve as pessoas do fenômeno estudado, é preocupante. E como sociedade nós temos que investir no lugar de fala. Então era isso, pessoal. Basicamente, essa é a ideia do lugar de fala, na minha visão, e não essa ideia de que só fala quem é do grupo. Essa é uma visão simplificada de, na minha opinião, quem não entendeu o conceito e aí quer usar o conceito sem entender, gera esses ruídos. Tá certo? Até uma próxima.